Aconteceu nos dias 3 e 4 de junho, na sede do Sindipetro, em Curitiba, o terceiro Congresso Regional Unificado dos Petroleiros e Petroquímicos do Paraná e Santa Catarina. O evento teve o objetivo de construir as reivindicações das categorias para o Acordo Coletivo de Trabalho da Petrobras. A abertura do evento contou com a presença de parlamentares e lideranças sindicais. Todos fizeram uma análise do cenário político brasileiro. O presidente do Sindipetro Paraná e Santa Catarina falou sobre os riscos da Petrobras nesta conjuntura turbulenta. Um projeto que entrou na Petrobras aí, que foi vencido na eleição de 2014, a gente sabe que vem para entregar a empresa e vem para diminuí-la de importância. Petrobras é o indutor-chefe do desenvolvimento econômico e social do Brasil, principalmente com a legislação atual, que é a legislação da partilha, que garante recursos para saúde, educação e todas as mazelas sociais do país, e é isso que eles querem, né? O presidente da Petrobras, que assumiu anteontem, já declarou isso. Ele falou que não interessa reservas para ele, né? Pré-sal, no caso. Pré-sal, não quer exclusividade no pré-sal. Então, já deu o recado. É a única empresa no mundo petroleira que não quer reserva. Todas as outras têm interesse em ter reservas, a Petrobras não. Então é um negócio que parece que foi combinado esse jogo. Desde a Lava Jato até hoje, parece que foi combinado para chegar no que aí está, nesse golpe que foi dado, nesse golpe de Estado, visando a Petrobras. E lógico que isso traz bastante preocupação para os trabalhadores. O deputado Tadeu Venere não mostrou otimismo com o quadro político nacional. Eu acho que o governo que veio para duas coisas. Primeiro, terra arrasada com relação ao movimento social. E segundo, toda forma de prestigiar os banqueiros e os juros absurdos que nós estamos tendo no país hoje. É óbvio que é um governo que vai quebrar os pobres do país, ainda vão sentir e vão lembrar muito disso. Eu acho que se nós não tivermos uma reversão no Senado do atual quadro, nós vamos ter um próximo governo, que seja o presidente interino Michel Temer ou se a presidente Dilma retornar, nós vamos ter um próximo governo com muita dificuldade. Gerson Castellano, coordenador do Sindiquímica Paraná, ressaltou a geopolítica do petróleo e a importância da Petrobras para o Brasil. Que países são invadidos, governos são depostos e pessoas mortas por conta de petróleo. Não seria diferente que aqui no Brasil eles não viessem para cima. Pode não ser com uma guerra colocada, padrão, um golpe padrão, mas é algo institucional que está sendo feito por dentro. Então isso foi uma coisa que marcou bem, porque nós estamos passando por isso agora. E só lembrar que nós, da Fafem Paraná, saímos em 93, ficamos 20 anos fora do sistema Petrobras. Voltamos em 2013 e provavelmente vamos estar saindo esse ano ou próximo ano. Porém, isso não nos faz esquecer que a Petrobras é muito maior que isso para a sociedade. Porque nós, mesmo a empresa sendo privatizada, nós sobrevivemos. Os empregos, você perdeu muitos empregos, perdeu. Você teve uma questão de precarização forte, mas a gente conseguiu sobreviver. Mas a Petrobras é muito mais que emprego de petroleiro. Isso que a sociedade tem que entender. A Petrobras é um projeto de nação. Para Regina Cruz, presidente da CUT Paraná, a resistência deve ser a palavra de ordem dos trabalhadores e do movimento sindical. Estamos numa conjuntura difícil, mas vamos à luta, começando a organização do congresso de vocês agora essa semana, e vamos continuar na luta, resistindo e tentando ajudar os mais pobres e principalmente contra essas reformas que prejudicam a classe trabalhadora, prejudicam o povo trabalhador, e esse pato da Fiesp, quem vai pagar a conta vão tirar do couro nosso dos trabalhadores. Então é por isso que nós vamos resistir, vamos continuar nas ruas, construindo a luta com os movimentos sociais para derrubar esse governo. A vereadora de Curitiba, professora Josete, disse que a resistência é a saída para evitar o retrocesso. Esse é um momento onde nós estamos nos organizando nos diversos espaços, seja no movimento sindical, seja nos diversos movimentos sociais, como é o caso dos movimentos como o MST,
e seja nos parlamentos, né, com aqueles parlamentares progressistas, no sentido da gente não ter retrocesso. Então, é um momento difícil, desafiador, que ao mesmo tempo nos traz uma atenção e uma preocupação, mas também nos abre uma oportunidade para fazer um debate com a sociedade. Eu acho que muitas coisas começam a ficar claras para a população. Então, aquilo que há algum tempo estava escondido, né, hoje se aflora através das primeiras ações aí do governo Temer. Então, acredito que esse é um momento de reflexão importante e que algumas pessoas que, levadas pela grande mídia, estavam a favor do impeachment, hoje já se encontram em dúvida, né, porque já podemos sentir aí nessas primeiras semanas o que tem sido esse governo e as suas primeiras ações. Então, esse é um momento realmente muito importante para se fazer um congresso, avaliar essa conjuntura e estabelecer metas para essa resistência e para as lutas aí do próximo período. E como já foi dito aqui, a Petrobras, né, é uma empresa que é muito maior do que uma categoria ou maior do que alguns entendem como uma simples empresa petrolífera. Ela é uma empresa estratégica para o Brasil. A descoberta do pré-sal e a tecnologia que levou a isso são estratégicos para que o nosso país possa avançar e conquistar cada vez mais a sua soberania. Então, esse é um momento de resistência para que a gente realmente não tenha retrocessos. Chico Zé, secretário de Comunicação da FUP, apresentou dados sobre o pré-sal e a Petrobras. Eu gostaria de dar alguns dados aqui em relação à importância não só do pré-sal, mas da Petrobras como um todo. 90% das empresas de petróleo no planeta está na mão do Estado. 70% das reservas comprovadas da Petrobras hoje foram descobertas nos últimos 13 anos. Nós temos que ir para a rua defender o Estado democrático. Por todos esses fatores, pela importância do pré-sal, pela importância da Petrobras, não para os petroleiros, mas para a sociedade brasileira. Ele também condenou a campanha difamatória que a empresa sofre na mídia. Você vê como é que é forte a difamação diária na mídia, com a palavra que pode ser colocada escrota, onde taxam a empresa do tamanho da Petrobras pela sua importância, como se a Petrobras e seus trabalhadores fossem ladrões. Meia dúzia de vagabundos dentro da Petrobras roubaram a companhia, desviaram através das empresas estatais. Para Roberto Baggio, membro da coordenação estadual do MST, o país precisa de reformas estruturais que vislumbrem de fato a democracia. O movimento da reação popular, da reação social nesse país, teria que reimpulsar uma perspectiva de um novo programa para o país. Esse novo programa do país tem que enfrentar as questões estruturais do nosso país. Em cima do quê? Em cima das reformas estruturantes. Nós precisamos mexer nesse monopólio privado dos meios de comunicação, esse monopólio privado do juro e dos bancos. Precisamos repensar esse monopólio privado que a política brasileira se tornou, com uma nova constituinte e distribuir o poder para que o povo possa assumir, e um conjunto de questões, digamos, que possam construir uma perspectiva da gente democratizar o país. O senador Roberto Requião falou sobre os erros na condução da política econômica nacional e a ilegalidade do processo de impeachment. A Dilma estava tendo uma grande parte do Brasil na oposição. Claro, na oposição os que votaram no Aécio, mas os que votaram nela também estavam muito insatisfeitos com a política econômica. E uma política econômica que privilegiava o pessoal do dinheiro, os rentistas, os que vivem de renda, e os banqueiros, os mais ricos do país. E marginalizava o trabalho. Então, a Dilma foi submetida a um processo de impeachment. Impeachment está na Constituição brasileira. Só que o impeachment na Constituição brasileira
significa que você pode afastar um presidente da República por crime de responsabilidade. Linguagem bem simples, tem que ser um ladrão. A Dilma não é ladrão. A Dilma não podia jamais ser acusada de ter roubado dinheiro público. Ela pode ser acusada de uma série de erros na condução da campanha e de ter feito, nesse primeiro ano de governo, uma política econômica que não era aquela que nós que apoiamos esperávamos. Mas ladra nunca. Crime de responsabilidade de maneira alguma. A Dilma foi submetida ao que a gente chama tecnicamente de um referêndum revogatório. Perguntaram para o Congresso Nacional, vocês querem que a Dilma fique ou que ela saia? Isso não existe na Constituição, isso é absolutamente ilegal. O senador também demonstrou preocupação com os rumos que o governo interino está tomando. Agora vocês vejam, o Temer se elegeu com a mesma proposta da Dilma. O PMDB estava no mesmo governo da Dilma. E era responsável pelas mesmas medidas que fizeram com que houvesse uma rejeição ao governo da Dilma. O PMDB estava junto nisso. E o meu amigo Michel Temer acabou fazendo uma proposta, em cima desse referendo revogatório da Dilma, de uma política econômica que, me perdoe a franqueza, é a política econômica do Levi, do ministro da Dilma, do Joaquim Levi, multiplicada por 10. É muito mais dura. É uma política econômica de corte na saúde, de corte na educação, de corte na previdência e de privilégio absoluto ao capital. Eles querem fazer um governo exclusivamente a favor do capital vadio. O que é o capital vadio? A Bíblia chama isso de mamon. Mamon na Bíblia, né? Não se pode servir a Deus e a mamon. Não é nem outro Deus, nem o diabo. Mamon é uma palavra em hebraico que significa dinheiro. E hoje quem mais faz a crítica do domínio do capital financeiro, que é o capital vadio no mundo, é o Papa Francisco. Ele tem deixado extraordinariamente claro que o capital não pode mandar no mundo. Ele pode ser até bom em determinadas circunstâncias. Quando aplicado cria uma fábrica, emprego, bens, serviços, aposta na inovação tecnológica, mas ele não pode comandar tudo. E ele está comandando tudo, e no Brasil a tendência é entregar o país para o capital. Requião ainda fez uma análise da atual situação da Petrobras. O mundo tem colocado milhões de pessoas, vocês ligam a televisão e vê os imigrantes fugindo dos seus países, é a guerra da posse dos recursos minerais, do petróleo, dos minérios e da água. Então, nós estamos nessa guerra também. E aqui, na questão brasileira, o pessoal que está com o Temer, que é o pessoal do antigo PSDB, os tais liberais da economia, assumiram um compromisso de entregar o petróleo brasileiro para as potências estrangeiras. Ontem, o tal do parente que assumiu, deve ser parente do Fernando Henrique, né? Que assumiu a presidência da Petrobras, já garantiu que quer vender o pré-sal. É uma coisa mais ou menos doida. É claro que não tem nessa sala de petroleiros aqui uma única pessoa que não quer os ladrões da Petrobras na cadeia. Eu quero, a Josete quer, o PT quer, as pessoas decentes querem. Mas nós vamos, por causa de meia dúzia de ladrões, entregar a Petrobras? Ah, roubaram e quebraram a Petrobras. Não, roubaram muito dinheiro da Petrobras, mas o que quebrou a Petrobras foi a geopolítica. Os Estados Unidos se acertou com a Arábia Saudita, começou a extrair gás de Folhelo, e os Estados Unidos conseguiu, nesse processo, jogar o preço do petróleo para baixo. Então vejam vocês, a Petrobras, mesmo com ladrões, e temos ladrões e queremos ladrões na cadeia, vendia petróleo a $140 do barril. Caiu para 30. A dificuldade maior da Petrobras é a queda do preço do petróleo e um erro administrativo, que podia ser um acerto em outra circunstância, do governo do PT. Passou a investir também pesadamente nas refinarias de petróleo. Não basta só ter o petróleo, nós temos que refinar para poder usar, e o petróleo refinado vale muito mais, e na distribuidora também. E investiu como? Em dólar. Bom, daí cai o preço do petróleo no mercado mundial. De 140 cai para 28, 30. E o dólar dispara. Então, passou a entrar menos dinheiro e o dólar subiu. A dificuldade maior está aí.
E eu não estou dizendo para vocês que eu não quero ver todos esses ladrões levantados pela Lava Jato na cadeia. Quero sim. Todas as petroleiras do mundo estão na mesma situação quando baixou o petróleo. Eu fui à Colômbia outro dia fazer uma palestra de mediação entre as Farc e o governo, naquela tentativa de pacificação. Eu soube lá que a maior empresa de petróleo que tem lá é a Pacific Oil, que era canadense, foi vendida por 20% do valor original das ações. Não tem empresa de petróleo que vá bem, mas o que eles querem é garantir as reservas, porque mais hora, menos hora, esse valor se estabiliza. A dificuldade que a Petrobras sofrem todas as empresas de petróleo no mundo. O presidente do Sindipetro encerrou a solenidade com uma convocação à luta. Enfim, pessoal, o que eu espero desse congresso? Que nós analisemos tudo o que aconteceu nesse último período, tudo o que aconteceu nesses últimos 14 anos, tudo que nós conquistamos enquanto petroleiros nesses últimos 14 anos. Quem mais conquista tem mais a perder, pode ter certeza. A conjuntura não é boa. Esse cara que colocaram, o parente do FHC, como o Requião falou, que colocaram na presidência da Petrobras, significa o retorno daqueles abutres travestidos de tucanos. Comandaram essa empresa na década de 90, tentaram privatizá-la na década de 90, e quem não deixou essa privatização acontecer fomos nós, petroleiros, na luta. E nós vamos bloquear isso. Nós vamos parar isso. É isso que eu espero que esse Congresso tire. Nós vamos parar na luta. Nós não vamos deixar eles fazerem isso com essa empresa.